Olá a todos, mais uma aula de ciências começando e hoje estaremos estudando, dando uma introdução sobre o estudo da mecânica. Já estudamos acústica, óptica, que são divisões, que são ramos ou ramificações da física, e hoje veremos mais uma ramificação da física, mais um ramo da física, mais uma área da física, sendo que esta se encarrega de estudar os movimentos. Bem, o ramo da física que estuda os movimentos, como você visualiza aqui, é a mecânica. Mecânica, tá certo? Estuda os movimentos. A mecânica está dividida em duas áreas, que é a cinemática, que estaremos estudando hoje, dando início ao estudo hoje, e também temos a dinâmica, tá certo? Que são estudos posteriores. Bem, pessoal, cinemática é a parte da mecânica. Como eu disse, a mecânica se divide em cinemática e dinâmica. A cinemática vai descrever os movimentos, vai explicar como eles acontecem ou como identificar se um objeto está em repouso ou não, por exemplo, está em movimento ou não, por exemplo, ok? Então, olha aqui, ó. Pode ser um movimento de uma simples formiga, de um simples elétron, ou até mesmo do Sol ou do universo. Então, qualquer tipo de movimento aí, a mecânica pode estar explicando, ok? Medidas de comprimento. O metro. Medir um comprimento é compará-lo a um comprimento adotado como padrão. Por exemplo, se você quer saber sua altura, medir o comprimento da sua altura, então você precisa de uma unidade padrão, que no caso é o metro, ok? Aqui no Brasil a mais utilizada é o metro. O metro é a unidade de medida de comprimento mais usada no mundo. Seu símbolo é o M. Detalhe, o M minúsculo. Existem os múltiplos do metro e os submúltiplos do metro. Os múltiplos indicam comprimentos maiores do que o metro, exemplo, o quilômetro, e é indicado para se medir grandes distâncias. Já os submúltiplos indicam medidas menores do que o metro e se utiliza para se medir pequenos comprimentos, por exemplo, o comprimento do seu lápis, da sua caneta. 1 quilômetro é igual a 1 km. K é a inicial da palavra quilo, ok? Não no português. No português, a palavra quilo se escreve com QU, tá certo? Mas no original, na palavra no local onde surgiu a palavra quilo, então se escreve com K. Então, por isso que é quilômetro. K significa 1000. Por exemplo, na rede social, a pessoa que tem um K é a pessoa que tem 1000 seguidores. Então, se eu tenho um K, e aqui está indicando que é metro, o M de metro, então um K de metro é 1000 metros, ok? Então, K sempre representa o valor 1000. A letrinha que vem depois, tá certo? Indica o assunto aí em questão. No caso aqui é metro, então 1 km é igual a 1000 metros. 1 K de metros, ou seja, 1000 metros. Já o centímetro, que é um submúltiplo do metro, aí tem aqui, 1 centímetro é igual a 1 cm. O C de centi, significa a quantidade 100. É 1 metro dividido em 100 partes. Então, 1 centésimo dessa parte, uma das 100 partes desse metro, é 1 centímetro. Se chama 1 centímetro. Já o milímetro é 1 mm. O primeiro M é de mili, de 1000. O segundo M é de metros. Então, o que acontece? É 1 metro dividido em 1000 partes. Então, uma dessas partes é 1 milésimo do metro, tá certo? 1 milésimo de metro, ou 0,01 do metro, ou 1 milésimo do metro é uma das 1000 partes do metro, ok? E assim por diante. Medidas de distância. A distância entre dois pontos.
Imagina aqui a seguinte situação. Aqui temos o local A, indicado aqui por 10 metros, e temos o local B, indicado aqui por 25 metros. Há uma distância entre A e B, ok? Então, digamos que alguém vai se deslocar de A para B, do ponto A para o ponto B, ou seja, de um local para o outro local, de local A para o local B. Então, a seta mostrando aqui que houve o deslocamento, a mudança de posição. Olha só, para se indicar a posição, eu utilizo esse S maiúsculo aqui, ó. Em física se utiliza esse S maiúsculo. Então, esse S maiúsculo significa posição. Aí, como eu quero me referir ao local A, então posição A. Como aqui eu quero me referir ao local B, então posição B. Já que algo vai sair de A para B, ou seja, de um local inicial para um local final, então eu falo que aqui ó, é a posição inicial, né, que é onde se estava, e aqui é a posição, no caso SB, é a posição final, é o local onde se pretende chegar, ok? Ou aonde se chegou. Então, olha só, posição A, posição B, posição inicial, posição final. Posição inicial, 10 metros. Posição final, 25 metros. Existe uma letra para indicar que houve variação de um movimento, tá certo? Então, olha aqui, estava em 10, foi para 25, então houve uma variação ou mudança de posição. Então, quando eu quero representar variação ou mudança de posição, eu utilizo aqui ó, o delta, ok? Significa variação, o delta. Como é distância, né, ou mudança de posição, de local ou deslocamento, aí eu utilizo o S minúsculo. Então, variação de posição, variação de posição. Se tivesse um T aqui, então seria variação de tempo ou variação de qualquer coisa, depende do assunto ali estudado, considerado em questão. Como aqui é posições, né, fala de local, de posição, de distância, então se utiliza o S, ok? Então, ó, temos a posição final menos a posição inicial. Se eu quiser saber qual o valor do deslocamento, então faço a subtração da posição final menos a posição inicial. Lembra que eu falei? A posição final é o local aonde se chegou ou se quer chegar. No caso aqui, B. Então, no local de B, ou local da posição final, eu coloco 25. Olha aqui, ó. Posição final, então eu coloquei 25 metros. Substituo, né? Faço a substituição. Menos, então o sinal de menos permanece. Posição inicial. A posição inicial é o ponto A, é o local A. Então, no local de posição inicial, eu coloco 10. Aí ficou aqui, ó, posição final menos posição inicial. Posição final, que é 25, menos posição inicial, que é 10. Então, vai ficar aqui ó, a nossa subtração. 25 menos 10. 25 menos 10, né? 25 metros menos 10 metros, temos 15 metros. 15 metros. 15 metros é o valor do deslocamento de A até B, ok? É a distância entre A e B. Referencial. O que é referencial? É outro conceito importante no estudo dos movimentos. Referencial é o ponto ou local que serve de referência para medir distâncias. Por exemplo, qual a distância que o homem está? Bem, a resposta para essa pergunta você não consegue encontrar. Por quê? Porque para você falar a que distância o homem está, você precisa de um ponto ou local de referência, ok? Para medir essa distância e me falar. Então, digamos que a pergunta correta seja a que distância esse homem, né, aqui à beira da estrada, ele está do ônibus. Aí sim, fica fácil de você medir essa distância. Por quê? Porque eu apontei um referencial,
um ponto, um local, para que você faça a medição ali da distância entre o homem e este local, tá certo? Então, o referencial serve para referência, né? Para se medir distâncias, ok? Sempre que eu quiser saber a distância de algo, eu preciso de um ponto de referência, tá certo? De um local de referência. A que distância você está? Aí você se perguntaria, de quê? De quem? Então, o certo seria eu perguntar, a que distância você está da escola, da sua casa, do seu colega? Entendeu? Então, esse ponto ou esse local que você usou como referência é o que chamamos de referencial. E é bastante importante no nosso estudo sobre os movimentos. O referencial também é utilizado para se determinar se algo está em movimento ou em repouso. Algo estará em movimento, né? Um corpo estará em movimento, quando sua posição em relação ao referencial escolhido se altera com o tempo, tá certo? Então, vai se passando o tempo. E à medida que o tempo vai passando, a posição vai sendo alterada em relação ao referencial. Então, este corpo estará em movimento. Mas, se com o passar do tempo, a posição do corpo em relação ao referencial não se altera, então este corpo estará em repouso. Por exemplo, este motorista, ele está em movimento ou em repouso? Depende. Depende de quê? Depende do referencial adotado. Se você escolher o homem à beira da estrada, tá certo? Então, se a distância entre o motorista e o homem à beira da estrada se alterar com o tempo, então o motorista estará em movimento. Mas se com o passar do tempo a posição ou a distância entre o motorista e o homem à beira da estrada não se alterar, não for alterada, então o homem estará em repouso. No caso, o motorista estará em repouso. Olha só. Em relação aos passageiros, o motorista está em repouso ou em movimento? Então, se a distância entre ele e os passageiros for alterada com o tempo, ele estará em movimento. Mas se não for alterada com o tempo, ele estará em repouso. Tá certo? Olha só. Este homem à beira da estrada, em relação ao ônibus, ele está em movimento ou em repouso? Para você determinar se ele está em movimento ou repouso, para você afirmar se ele está em movimento ou repouso, você vai comparar a distância dele entre ele e o ônibus. Então, se houver alteração com o tempo, né, dessa posição, ou não, né, se não houver alteração com o tempo da distância entre ele e o ônibus, então ele estará em repouso. Se houver, ele estará em movimento. Se diz também que todo corpo está em repouso em relação a si mesmo. Ou seja, quando se escolhe o próprio corpo como referencial, então esse corpo estará sempre em repouso. Por exemplo, o homem está em repouso em relação a ele mesmo, ok? Então eu estou determinando aqui se está em movimento ou não, utilizando o próprio homem, tá certo? Então o homem em relação a si mesmo está em repouso. Você está em repouso em relação a você mesmo. Então por quê? Porque todo corpo está em repouso em relação a si mesmo. Outra coisa interessante aqui. O homem está em repouso ou em movimento em relação ao planeta Terra? Bem, pessoal, o homem ele é parte integrante do planeta Terra. Então, em relação à Terra, ele está em repouso, tá certo? Que é como se ele estivesse sendo relacionado a si mesmo, porque ele faz parte do planeta Terra.
Já em relação ao Sol, este homem aqui está em repouso ou em movimento? Bem, lembre-se que a Terra gira em torno do Sol. Então, em relação ao Sol, o homem está em movimento. Por quê? Porque a posição dele vai ser alterada com o passar do tempo, ok? E assim por diante. Veja a importância aí do referencial para se dizer se algo está em movimento ou em repouso. Móvel e trajetória. O que chamamos de móvel? Móvel é um corpo que esteja em movimento. Essa pessoa está em movimento para a escola, em relação à escola. Então, esse corpo aqui que está em movimento, chamamos de móvel. Ok? Trajetória. O que chamamos de trajetória? Trajetória é a linha descrita pelas sucessivas posições desse móvel ao longo do tempo. Então, veja que este móvel ocupa diferentes posições até chegar a esse prédio aqui. Então, o caminho formado por todas as posições é chamado de trajetória. No caso aqui, trajetória deste móvel aqui, dessa pessoa. Olha a bolinha aqui, ó. Se ela é abandonada aqui, ó, da borda da mesa, então ela cai, faz uma trajetória reta. Tá vendo aqui, ó? Uma trajetória reta. Já se você deixar ela rolando da mesa, assim, ó, ou empurrar ela, aplicar a ela uma certa força, então ela vai fazer essa trajetória aqui, ó, que não é mais reta, tá certo? Mas essa trajetória aqui, tá certo? Então, ela vai ocupando diversas posições e o conjunto dessas posições é o que chamamos de trajetória, tá certo? No caso, a bolinha aqui será um móvel e as posições que ela ocupa, a trajetória.